Olá, aqui é Paulo César. Vamos conversar mais um pouquinho sobre essa controvérsia sobre coaching. Eu quero responder 2 comentários que foram colocados abaixo desse vídeo aqui, que está aqui, e também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você não tenha assistido depois desse vídeo, você pode ir lá e assistir. Mas antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia. Independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo, e dar um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso. Como a vida deve ser. Já deu like, já fez sua inscrição, já clicou no sininho? Então vamos lá, direto ao ponto. Eu quero responder esses 2 comentários que foram colocados abaixo do vídeo. O primeiro é de Ana Márcia. Ela diz: eita, o início do vídeo foi uma viagem. Não seria incoerente contratar uma profissional que não está apto, uma vez que não terminou tal curso? Quando posso contratar alguém que está de fato habilitado? Eu concordo com você. Concordo. A segunda foi um comentário colocado como comentário abaixo do de Ana Márcia. Diz assim: perfeito. Investimos tempo, dinheiro, estudo, faculdade, pós-graduação, doutorado. Aí chega um coach que não estudou a metade, não tem nenhum nível superior concluído, em nada, vários são assim, montam um canal no YouTube com promessas vazias na área de desenvolvimento humano, vende cursos caros, entram na seara do psicólogo, do psicanalista, sem formação. Fazem até hipnose e fica por isso mesmo? 3 pontos de interrogação. O CFP tem que agir imediatamente. E a Polícia Federal contra os charlatães. Bom, eu concordo, Marisol, com a premissa, né? Mas eu tenho alguns pontos que eu quero comentar a respeito disso. O primeiro ponto é o seguinte: charlatães, né? Existem charlatões. Existem. Com diploma e sem diploma, né? Qualquer bom profissional sabe disso. Se você é psicóloga, né? Eu não sei qual é a sua profissão, mas se você for psicóloga, existem psicólogos formados, habilitados, que você não entregaria seus filhos, sua mãe, sua irmã. Não é que sejam pessoas más, longe disso. Antes fossem, são incompetentes, né? Procure a definição de charlatão e você vai ver que é exatamente isso. Existem pessoas despreparadas, com diploma e sem diploma. Existem engenheiros que, mesmo você sendo da área de engenharia, você não entregaria uma casa para essa pessoa construir, quanto menos um prédio, né? Existem médicos que, mesmo você sendo médico, você diz, não, médicos cirurgiões, que você diz, não, eu prefiro não fazer cirurgia com essa pessoa, né? Então, sabe, charlatões existem com diploma e sem diploma. Agora, tem 2 pontos que eu quero tocar nesse vídeo. O primeiro deles é o seguinte: os coaches, né? Os terapeutas holísticos, e aí você entra EFT, TFT, você entra, né, todas essas disciplinas, né, Theta Healing, né, sabe, tudo, inclusive hipnoterapia, é classificado no Brasil como terapia holística. Essas pessoas, elas estão cumprindo, e os coaches, né, eles estão, eles estão preenchendo uma lacuna que não está sendo preenchida pelos psicólogos, pelos psicoterapeutas, pelos profissionais formados e habilitados nas áreas, né? Então, vocês devem se preocupar, os psicólogos, né, devem se preocupar mais em olhar para a população, ver a população, quais são as necessidades da população, porque as ciências, especialmente na área de saúde mental e física, elas são muito boas para rotular, para diagnosticar, né? Tanto que legalmente só quem pode diagnosticar é um profissional habilitado. Agora,
vocês só têm feito muito disso, né? Muito psicólogo bom, né? Muitas pessoas boas fazendo um fantástico trabalho. E essas pessoas boas, esses profissionais bons, sabem do que eu estou falando. Sabem disso que eu estou falando. Porque todo bom profissional luta contra os maus profissionais da sua área. Não acoberta os maus profissionais da sua área, né? Os bons professores não acobertam os maus professores. Agora, por que você contrata uma pessoa não habilitada? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei 30 anos da minha vida dando aula de inglês. Boa parte desse período, mais de 20 anos, eu passei selecionando, treinando professores, contratando professores e, né, coordenando professores. E essa coordenação ela significava treinamento constante, né? Sempre fazendo treinamentos de aprimoração em professores e dando aula também, né, para alunos. E você sabe o que é engraçado? Eu não sei quantos professores eu já contratei na minha vida, eu não sei quantos professores eu já treinei na minha vida. Não sou formado em letras, mas de inglês, né? Eu fazia isso na área de inglês. Você sabe quantos professores desse número que eu já treinei e contratei, você sabe quantos professores foram formados em letras? E eu fui muito questionado a respeito disso, sabe? Porque as pessoas dizem assim, Paulo, por que você não contrata pessoas formadas? E eu dizia, eu quero. E olhe, por favor, se você é formado em letras, professor de inglês, duas coisas eu tenho a dizer para você, né? Primeiro, existem bons profissionais formados em letras. Eu não estou dizendo que não exista. E outra coisa é que se você é uma pessoa, um bom profissional formado em letras, em inglês, né? E você sabe dessa realidade que eu estou dizendo. Você sabe que isso é uma realidade, né? Então, eu não estou insultando nem desfazendo de uma profissão de forma nenhuma. O maior respeito. Agora, é uma realidade. Muitos professores de inglês têm, na prática, na hora de usar a língua, né, deixam muito a desejar ou deixam tudo a desejar. E as pessoas diziam assim, Paulo César, por que você não contrata pessoas formadas em letras? Eu quero. Mas aí o cara vem, né? Me insistiram tanto comigo que eu fui nas faculdades daqui, né? Eu já parei de ensinar inglês há um bom tempo, mas naquela época eu fui nas faculdades, né? E disse, olha, eu estou precisando de professores, se vocês tiverem alunos, né? A gente está contratando e pessoas... Veio um monte, né? Não tinham fluência. E o pior, sabe? Chegou uma com fluência. Aí eu fui fazer o teste, testar a gramática dela, né? Conhecimento gramatical dela baixíssimo. Não tem problema. Isso é fácil de resolver. Aí eu cheguei para ela, eu corrigi a prova dela, eu disse, me diga uma coisa, por que você errou aqui? Onde é que está o erro? Ela inventou uma história. A única coisa que ela precisava dizer para ser contratada, porque o inglês dela falado era muito bom, muito fluente, e o resto eu dava conta. Eu teria como trabalhar com ela, né? A única coisa que ela precisava dizer para ser contratada seria eu não sei. Seria ela olhar para mim e dizer assim, olhe,
né? Em gramática eu sou um pouco fraca. Ela estaria contratada. Mas ela inventou uma história mirabolante. Sabe quando a pessoa não consegue admitir que está errada, que olha, isso aqui, por que isso aqui? Ah, porque eu pensei que fosse o advérbio, não sei o que. Inventou uma história, eu fiquei assim olhando para a cara dela, meu queixo caiu. Né? Não tem nada que eu possa fazer para essa garota, porque se ela dissesse assim, eu preciso melhorar minha gramática, eu diria, você está contratado, vamos trabalhar sua gramática. Seu inglês é ótimo, né? Vamos trabalhar sua didática e sua gramática, isso aí é fácil da gente trabalhar, né? Eu sei trabalhar com isso, eu sei, em pouco tempo eu vou deixar você ótima. Mas ela inventou uma história, então isso é charlatanismo. Sabe, só para contar mais uma história na área de inglês, logo que eu comecei a ensinar, eu tinha 17 anos, 17, 18 anos por aí, e eu fui ensinar no curso mais conceituado no Brasil na época, de inglês, e meu coordenador era um cara respeitadíssimo. Sabe o que ele disse para mim? Na primeira reunião de professores que eu participei. Na primeira. Ele olhou para mim e disse assim, Paulo César, ele não disse Paulo César, estou mentindo. Deixa eu falar a verdade. Ele olhou para uma sala de professores e ele disse assim, o que é que você faz quando um aluno lhe faz uma pergunta e você não sabe a resposta? Todo mundo ficou calado, esperando a resposta dele. Aí ele disse, invente. Aí, aqui, sabe, se eu não tivesse sentado, eu tinha caído. Invente. Aí ele disse, sabe, 5 minutos depois do aluno ter lhe feito uma pergunta, ele nem lembra da pergunta que fez, quanto mais da resposta que você deu. Então, se você não souber uma resposta, invente. Você sabe, a minha prática sempre foi, e é até hoje, alguém me faz uma pergunta, eu não sei a resposta, eu digo, eu não sei. E sabe o que é interessante? Eu nunca perdi respeito por isso. Eu ganhei respeito. Eu não sei a resposta. Eu vou procurar a resposta. Vou procurar saber. Eu nunca olhei para o rosto de um aluno e vi que ele, sabe, nunca vi decepção. Muito pelo contrário, ele sempre, uau, eu fiz uma pergunta que você não sabe. Eu digo, pois é. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Por quê? Porque quando você chega num determinado nível, as novidades são cada vez mais raras, né? Já percebeu isso? Eu tenho certeza que existe alguma coisa que você é muito bom, que você gosta, que você domina. E aí, sabe, começa a ficar mais raro. Por exemplo, se você tem um vocabulário muito bom em português ou inglês, as palavras novas são cada vez mais raras, né? Os conceitos novos em gramática são cada vez mais raros, né? As exceções, rapaz, eu não sabia disso, né? Cada vez mais, você está aprendendo algo novo naquele momento. Então, sabe, a universidade tem deixado muito a desejar. E os bons profissionais do mercado, muitos deles são bons apesar da academia. Todo respeito à academia, né? Meu pai, professor, doutor, foi professor universitário durante a vida inteira dos bons, né? Mas a academia tem deixado muito a desejar. A habilitação, muitas vezes ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Eu conheci professores fantásticos que sabe, eu conheço um cara que ele
começou... Eu passei 30 anos ensinando inglês e os primeiros 12 anos foram normais, né? Que significa pouco resultado. Os últimos 18 anos que eu passei ensinando inglês, resultados fantásticos. Porque eu descobri uma coisa nova. E junto comigo, alguns outros professores descobriram. Um deles foi esse rapaz. E ele passou anos tendo resultados incríveis ensinando inglês. Aí, de repente, ele resolveu fazer letras, né? E aí convenceram a ele que todos aqueles resultados que ele vinha tendo não eram reais, né? E eu tive várias conversas com ele. Eu disse, cara, não, mas é porque isso que a gente faz não é possível. Eu digo, como é que não é possível se a gente está fazendo? Né? É como, por exemplo, você aprende uma técnica como soltar, apagar e limpar e de repente as pessoas começam a despertar, começam a eliminar, soltar problemas que vinham carregando há anos. Aí chega um psicólogo e diz assim, não, mas isso não é possível. Como não é possível se tá... Não, mas é porque você tem que entender que não é assim que se resolve um problema. E é como? É como? Né? Como é que se resolve um problema? Uma pessoa tem uma fobia de água extrema, né? Como a primeira paciente de Roger Callahan. Roger Callahan era um psicólogo clínico. E ele tinha pacientes, ele usava todos os procedimentos acadêmicos dentro da psicologia e não estava tendo resultado. Ele estava extremamente frustrado. Ele tinha essa paciente há uns 2, 3 anos. Ela tinha uma fobia horrível de água. Ele mal conseguia tomar banho. Mal conseguia dar banho no bebê. Naquela banheirinha. Aí ele chegou e começou a procurar fora. Começou a procurar na medicina chinesa. Começou a procurar nos meridianos. Começou a procurar outras coisas. Porque ele estava frustrado. Aí de repente ele começou a usar técnicas meridianos, né? Ele acabou, por causa disso, ele desenvolveu o TFT e depois o EFT. E ele começou a usar essas técnicas né, essa paciente dele, que ele vinha trabalhando há mais de 2 anos, sem nenhum resultado, sabe, no instante ela foi curada disso. Nunca mais ela teve problema com água, nunca mais aquela fobia. Aí um psicólogo disse, não, mas é porque você não pode acabar com a fobia assim. Por que não pode? Não, mas é porque, sabe, a gente não sabe o que acontece. Exatamente. 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 Né? Aquela fobia, ela é um desvio. Você corrigiu o desvio. Qual o problema nisso? Não, mas isso pode acarretar. Cara, sério? Então, se EFT é perigoso porque funciona tão bem, abrace, estude, leve para a academia, faça pesquisas, catalogue, sabe? Não, porque, né? Sério, né? Coaches têm ajudado muitas pessoas, muitas pessoas. Tá aí a psicologia positiva, né? Vindo aí com tudo para arrebentar por cima da psicologia tradicional, né? Enfim, eu acho que os psicólogos, eles precisam realmente parar e repensar. Essa pergunta que Ana Márcia fez, esse comentário que ela fez, por que alguém contrataria um profissional não habilitado se você pode contratar um habilitado? A resposta para mim é simples. Eu quero o melhor profissional. Eu não quero que tenha mais papel na parede. Eu quero a pessoa mais preparada para lidar comigo, né? E um papel na parede não garante isso. Não garante, né? Quem tem filhos sabe disso, que
Existem ótimos, fantásticos pediatras, né? Mas hoje, agora, né? Pelo menos nesse momento, o pediatra das minhas filhas, ele é um otorrinolaringologista, né? Ele é um otorrino, ele não é um pediatra. Mas é a pessoa que tem melhor cuidado das minhas filhas. Porque nem sempre é fácil você encontrar um pediatra que, né? A última pediatra que as minhas tiveram, nós íamos para ela todo mês e ela não lembrava da gente, né? Ah, mas eu tenho muito paciente. Cara, sério? Você não lembra? Toda vez era como se fosse a primeira, né? Você tá olhando mais o papel. Eu como professor, eu acho que eu tenho um defeito terrível, né? Como coordenador, porque eu sempre fui de quebrar regras. Eu tenho um problema seríssimo em seguir regras. Sério, sério, sério. E as pessoas diziam, pastor, você quebra as regras. Eu digo, porque a metodologia é para o aluno não é para a metodologia. A metodologia precisa se adaptar ao aluno, não adaptar o aluno dentro da metodologia, sabe? Ah, o aluno não cabe dentro da metodologia, então corta um pedaço do pé e um pedaço da cabeça para ele caber dentro da metodologia. Não, 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 não. Você estica a metodologia, você aumenta a metodologia, né? Você deforma a metodologia para caber no aluno. Você não deforma o aluno para caber na metodologia. Se você é psicólogo, você olha para o ser humano que está na sua frente. E você vê no que tudo que você estudou pode ajudar essa pessoa. E não você tentar encaixar essa pessoa dentro de tudo que você estudou. Nós contratamos pessoas muitas vezes não habilitadas porque as pessoas habilitadas muitas vezes estão deixando a desejar. E ao invés de ficar reclamando né, tem que criar normas e proibir a profissão de coaching, o que você precisa fazer é ocupar esse espaço, né? Se os psicólogos estão com dor de cotovelo, eles precisam começar a ocupar esse espaço. Porque eu tenho muitos alunos psicólogos, né? Tem muitos psicólogos hoje, cada vez mais, buscando expandir a sua capacidade de ajudar pessoas fora da psicologia. E eu espero que isso se reflita cada vez mais dentro da profissão. E na hora que isso acontecer, você tiver profissionais formados em psicologia, de cabeça aberta, sabe, ocupando esses espaços que hoje são ocupados por pessoas não habilitadas, né? Não habilitadas, que eu digo assim, sem formação acadêmica na área de psicologia, né? Pessoas que não são formadas em psicologia, sendo coaches, sendo terapeutas. Na hora que os psicólogos começarem a ocupar esse espaço, né? Vai sobrar cada vez menos espaço para quem não é formado, né? Porque se os profissionais habilitados são bons, não há razão para eu buscar fora. Se os profissionais habilitados estão cumprindo o seu papel, não há razão para eu procurar fora, né? É isso aí. Um grande beijo para você. Deus abençoe, né? Até nosso próximo encontro.